Com 2 a menos, o Corinthians segurou o Palmeiras em um clássico tenso na Neoquímica Arena. O 0 a 0 teve cara de vitória para o Timão e de frustração para o Verdão. O jogo começou travado com muitas faltas e poucas chances claras. O Corinthians até tentou mais no ataque, mas sem eficiência nas finalizações. Aos 35 minutos, André foi expulso por gesto obsceno e mudou completamente o rumo da partida. Com 1 a mais, o Palmeiras passou a controlar a posse de bola, mas não conseguiu levar perigo antes do intervalo. No segundo tempo, o Verdão aumentou a pressão e foi para cima, enquanto o Corinthians se fechava na defesa. Aos 23 minutos, Mateuzinho também foi expulso após agressão. O Corinthians ficou com apenas 9 jogadores em campo. A partir daí, foi pressão total do Palmeiras, que criou chances, mas parou em Hugo Souza, destaque do jogo com grandes defesas. Fim de jogo 0 a 0. Um resultado heróico para o Corinthians e frustrante para o Palmeiras, que não aproveitou a vantagem. E aí, foi raça do Corinthians ou faltou eficiência para o Palmeiras? Comenta aí a sua opinião, curte o vídeo e segue o perfil. Flamengo vence o Fluminense em clássico no Maracanã com show de Pedro e vice-liderança garantida. O rubro-negro fez 2 a 1 neste domingo pelo Brasileirão no Maracanã e contou com uma atuação decisiva do seu camisa 9. Logo no início, Pedro aproveitou a sobra, girou rápido e mandou uma pintura por cobertura, abrindo o placar com um golaço. Na volta do intervalo, o Flamengo ampliou. Após cruzamento de trivela de Samuel Lino, Pedro apareceu de novo e marcou com o peito, mostrando oportunismo dentro da área. O Fluminense reagiu após falha da defesa e Savarino diminuiu, colocando pressão no fim do jogo. Nos minutos finais, o Fluminense foi para cima em busca do empate. O Flamengo ainda teve jogador expulso, mas conseguiu segurar o resultado até o apito final. Fim de jogo, 2 a 1 para o Flamengo em cima do Fluminense, que assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, Pedro decidiu ou o Fluminense que vacilou? Comente aí a sua opinião, curte o vídeo, compartilha com um amigo. Isso ajuda demais a gente postar vídeos todos os dias aqui no canal. E não esquece de seguir o perfil. Cruzeiro mostra força, busca virada e vence o Bragantino no Mineirão. A Raposa saiu atrás, mas mostrou poder de reação e conquistou uma vitória gigante por 2 a 1 neste domingo pelo Brasileirão. O Red Bull Bragantino começou pressionando e abriu o placar logo no início com Andrés Hurtado, após falha do goleiro Matheus Cunha, silenciando parte da torcida no Mineirão. Mas o Cruzeiro não se abalou. Com mais organização e apostando nas transições rápidas, o time mineiro cresceu na partida e chegou ao empate ainda no primeiro tempo com Vila Real, aproveitando uma das boas chances criadas. Na segunda etapa, o jogo ficou ainda mais equilibrado. Christian apareceu bem após rebote da defesa e virou o jogo, garantindo a festa da torcida celeste. Na reta final, o Bragantino foi para cima com tudo, mas a defesa do Cruzeiro se manteve firme e segurou o resultado até o apito final. Vitória importante que mostra a força do elenco e a capacidade de reação da equipe no campeonato. E agora eu quero saber de você. O Cruzeiro vem forte para brigar na parte de cima da tabela? Comente aqui a sua opinião, curte o vídeo e segue o perfil. Botafogo vacila no fim, cede empate e frustra a torcida no Newton Santos. O Botafogo chegou a buscar a virada, mas uma falha bizarra da defesa no fim custou caro. E o empate em 2 a 2 com o Coritiba deixou o gosto amargo para o torcedor. O jogo começou intenso, com as duas equipes criando bastante. O Coritiba foi mais eficiente no primeiro tempo e abriu o placar aos 32 minutos com Breno Lopes após erro no meio-campo e contra-ataque rápido. O Botafogo ainda sofreu pressão e só não levou o segundo gol graças às boas defesas do goleiro Raul. Na volta do intervalo, o Glorioso mudou completamente a postura. Logo no início já levou perigo e aos 9 minutos Danilo fez um golaço, limpando a marcação e acertando o ângulo para empatar. A pressão continuou e aos 31 Arthur Cabral aproveitou o cruzamento para virar o jogo e incendiar o Newton Santos. Mas quando parecia que a vitória estava garantida, veio um lance inacreditável. 2 minutos depois, a defesa tentou recuar a bola, errou feio, entregou nos pés de La Vega, que não perdoou e deixou tudo igual. Final de jogo 2 a 2. O Coritiba chega a 16 pontos e segue na parte de cima, enquanto o Botafogo vai a 13 e perde a chance de encostar no G6. E aí, essa falha foi uma das piores do campeonato até agora? Comenta aqui e segue para mais vídeos. Grenal sem emoção, Inter empate em casa, Grêmio segue sem vencer e pressão explode nos bastidores. Clássico quente, mas sem gols. Internacional e Grêmio ficaram no 0 a 0 no Grenal 452 em um resultado que não agradou nenhum dos lados. O Colorado desperdiçou a chance de somar 3 pontos em casa e voltou a tropeçar após vitória sobre o Corinthians, enquanto o Tricolor chegou ao 5º jogo sem vencer na temporada, aumentando ainda mais a pressão sobre o técnico Luiz Castro.
Dentro de campo, o clássico foi marcado por muita disputa e poucas chances claras. Na primeira etapa, a melhor oportunidade foi do Internacional, quando Alan Patrick encontrou o Borré, que parou em grande defesa de Everton. Já no segundo tempo, o Grêmio respondeu em jogada de bola parada com Vieri, que exigiu boa defesa de Rocher e na sobra Nardoni mandou para fora. O Internacional voltou a pressionar com Vitinho, mas novamente parou em Everton, que salvou o Imortal mais de uma vez. Nos minutos finais, o Grêmio ainda ficou com um jogador a menos após a expulsão de Vieri e precisou segurar a pressão colorada até o apito final. Com o empate, o Internacional e Grêmio somam 13 pontos e seguem no meio da tabela, mas o resultado aumenta a cobrança, principalmente no lado gremista. E aí, esse empate foi justo ou alguém merecia vencer? Comenta aqui e segue para mais vídeos. Vitória surpreende, bate o São Paulo no Barradão e volta a vencer no Brasileirão. O Leão da Barra fez valer o mando de campo e mostrou eficiência para garantir um resultado importante diante de um dos líderes do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol saiu na bola parada com Kaká, aproveitando a oportunidade e abrindo o placar para o time baiano. E o jogo ficou ainda mais favorável depois da expulsão de Lucas Amão, que deixou o São Paulo com um a menos em campo. Mesmo assim, o tricolor paulista tentou reagir, mas encontrou um Vitória organizado e seguro defensivamente. No final, Ramon apareceu para fechar o placar em 2-0 e garantir a vitória no Barradão. Com o resultado, o Vitória volta a vencer após 2 rodadas e chega aos 14 pontos, subindo para a primeira página da tabela. Já o São Paulo pode perder a vice-liderança ao fim da rodada e ainda ver os rivais abrir a vantagem na disputa pelo topo. Agora, as equipes viram a chave. O São Paulo joga pela Sul-Americana, enquanto o Vitória entra em campo pela Copa do Nordeste. E aí, será que o Vitória embala de vez no campeonato? Deixe sua opinião aqui nos comentários, curte o vídeo e segue o perfil. Vasco vacila no fim, cede empate ao Remo e aumenta a sequência sem vitórias no Brasileirão. O Vasco deixou escapar a vitória fora de casa e ficou no empate por 1-1 com o Remo. A partida começou com um atraso de 30 minutos por causa da chuva forte e o clima pesado parece que continuou dentro de campo. Mesmo jogando fora de casa, o Vasco começou melhor e quase abriu o placar logo aos 5 minutos, quando o Rojas soltou uma bomba de fora da área e acertou o travessão. O Remo respondeu e também levou perigo, principalmente nos contra-ataques. Os gols saíram no segundo tempo. Primeiro, após boa troca de passes, André Gomes recebeu na área, driblou a marcação e finalizou para colocar o Vasco na frente. O time carioca seguiu pressionando e teve chances de ampliar, mas pecou na finalização. E aí, vale aquela regra do futebol: quem não faz, leva. Aos 38 minutos, após cobrança de falta na área, Marlon subiu mais alto que todo mundo e cabeceou firme para empatar o jogo para o Remo. No fim, o Vasco ainda tentou pressionar, mas não conseguiu voltar para casa com os 3 pontos. Com o resultado, o Vasco chega ao terceiro jogo sem vitória e segue no meio da tabela, enquanto o Remo continua na luta contra o rebaixamento. E aí, esse empate foi vacilo do Vasco ou mérito do Remo? Comente aqui a sua opinião e segue para mais vídeos. Bahia busca virada fora de casa, mostra força e volta ao G4 da Série A. O Bahia deu uma resposta imediata na Série A e conquistou uma grande vitória fora de casa. Na noite deste sábado, o esquadrão bateu o Mirassol por 2-1 e voltou ao G4 da competição. O início do jogo foi equilibrado, mas o Mirassol começou mais agressivo e conseguiu abrir o placar cedo. Aos 13 minutos, após escanteio, David Duarte acabou marcando contra e colocou os donos da casa na frente. O Bahia tentou reagir ainda no primeiro tempo, teve mais posse de bola, passou dos 60%, criou boas chances com Everton Ribeiro e Juba, mas parou nas defesas de Walter e na organização defensiva do Mirassol. Já na volta do intervalo, o tricolor mudou a postura e passou a pressionar mais no campo ofensivo. Mesmo assim, o Mirassol também levou perigo e exigiu boas defesas de Léo Vieira. Até que aos 19 minutos, Ademir sofreu pênalti, logo após entrar em campo. Luciano Juba foi para a cobrança e empatou a partida. O jogo ficou aberto com chances para os dois lados, mas quem foi eficiente foi o Bahia. Após recuperação de bola, Kike Oliveira acertou a trave e no rebote Sanabria apareceu bem para virar o jogo. Depois disso, o time segurou a pressão nos minutos finais e garantiu um triunfo importantíssimo fora de casa. Com o resultado, o Bahia chega aos 20 pontos e assume a 4ª colocação, voltando com moral para a briga na parte de cima da tabela. E aí, o Bahia vem forte para brigar pelo topo do Campeonato Brasileiro? Comenta aqui e já segue para mais vídeos. Neymar volta, joga muito e Santos vence o Atlético Mineiro na Vila. Na volta de Neymar, o Santos mostrou força dentro de casa e conquistou uma vitória importante sobre o Atlético Mineiro por 1-0.
O destaque da partida foi justamente o camisa 10, que retornou após 2 jogos fora, ele teve uma atuação participativa, chamou o jogo, criou oportunidades e foi peça fundamental na movimentação ofensiva do Peixe. Logo no primeiro tempo, o Santos chegou a balançar as redes em um lance envolvendo Igor Vinícius e Gabigol, mas o gol acabou anulado por toque de mão na bola. O lance gerou muita reclamação e até cartão amarelo para Gabriel Barbosa, enquanto o técnico Cuca foi expulso. Mesmo com a tensão, o Santos manteve o ritmo e seguiu pressionando. Já na segunda etapa, a insistência foi recompensada. Aos 17 minutos, em um contra-ataque rápido, Gabigol mostrou visão de jogo e lançou o Moisés, que havia acabado de entrar. O camisa 21 dominou e finalizou no canto, sem chances para o goleiro Everson. O gol garantiu a vitória do Peixe. Com o resultado, o Santos chega aos 13 pontos e ganha fôlego na tabela, enquanto o Atlético Mineiro permanece com 14. E aí, será que com a volta de Neymar, o Santos embala de vez no Brasileirão? Comente aqui, curte o vídeo e segue o perfil.